os entes, no caso, do Império e da República, quando vamos ser inaugurada a República Brasileira aí, no final do século XIX. Então, a gente tem uma revisão constitucional importante aí, de 1925, tá? Só achar aqui. 26, na verdade, acho que ainda está aqui. Essa revisão constitucional, eu já falei para vocês, fala da questão da coesão nacional, a formação de um caráter nacional. Apesar desse movimento de um certo nacionalismo aí, a gente tem alguns abalos no início do século XX, vocês já devem ter ouvido falar detalhes aí do início do século XX e da luta pelo direito à educação da classe popular, né? Sobretudo aí a partir das lutas contra o trabalho infantil e o que marca também essas lutas é a greve geral que ocorreu em São Paulo em 1917. Essas lutas aí pela melhora de vida e pelo acesso à educação da classe aí trabalhadora. Infelizmente, a gente não tem muitas mudanças, tá? Segundo o que os autores estão colocando aqui. Deixa eu ver se... Depois ele vai entrar, gente, na questão dos formas que ocorreram no ensino superior e secundário, tá? Ele vai falar um pouco das reformas, deixa eu citar um pouco das reformas aqui, mas acho que não... A gente tem a reforma Benjamin Constant, né, o decreto de 1890, que é uma reforma que geralmente se fala, né, que é modelar para o país, né, seu plano curricular seria aqui, ó, Benjamin Constant, né, seu plano curricular seria o tipo de equiparação face aos seus similares estaduais ou livres. Esse ministro promoveu a instrução superior e aprovou o regulamento das instituições de ensino superior, dependentes do Ministério da Instrução Pública. É importante que, eu não sei se você já tem conhecimento disso, mas, de certa maneira, ele vem de uma tradição da história da educação brasileira, que é a federação, né, no caso, o poder central, na época do Império, tomar conta aí do ensino superior e do secundário, geralmente, né, essa dada na época, e as províncias, ou depois os municípios e estados, tomarem conta aí no caso, educação primária, depois, primeiro grau, depois ensino fundamental. Então, mais ou menos, isso vem de longa data na educação brasileira, não é só da agora da Constituição Federal e da LDB de 96, tá? Mas isso foi importante, a LDB e a Constituição, porque fixou os patamares para o financiamento da educação brasileira. Por fim, acho que eu vou comentar desse texto antes de a gente passar para um outro material, tá, gente? Aqui, porque senão o nosso tempo vai ficar curto. A partir de a Revolução de 30, importantes alterações, e aqui eu vou falar para vocês um pouco. O autor fala que essas 3 importantes mudanças foram as seguintes. Houve a reintrodução do ensino religioso, no currículo escolar. Então, a gente está marcado aí por um Estado que não é laico, na verdade, né? É um Estado embebido aí do catolicismo, sobretudo do catolicismo. E depois, a gente tem uma segunda alteração, que é a oficialização dos estabelecimentos do ensino secundário, tá? Só que essa oficialização só se deu pela aceitação do regimento e dos currículos do Colégio Pedro II. Então, a gente já tem aí o Colégio Pedro II aí como um modelo educacional para todo o Brasil, tá? E na época, inclusive no início do século XX, depois do Império, na época da República, tá, gente? E a criação do Conselho Nacional de Educação,
1931. Então, você vê que é muito recente, né, a questão da criação do Conselho Nacional de Educação. Tá? Depois a gente tem a transformação do Conselho Nacional em Conselho Federal, aí na época do Fernando Henrique Cardoso. Eles citam também, os autores citam aí a reforma do ensino secundário, citam também como um documento importante que vem trazer esse caráter homogeneizador e essa defesa também, novamente, da obrigatoriedade e da gratuidade da escola primária, né, visando mesmo, objetivando a criação dessa identidade nacional, isso é importante. Então, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, acho que você já deve ter ouvido falar, de 1932, ele é um dos marcos também da educação brasileira, ele já traz comigo esses da necessidade de uma certa homogeneização da educação básica, né, a partir de uma que traz como valor, né, a gratuidade, a obrigatoriedade e a laicidade. E aí a gente tem toda uma defesa dos profissionais da educação e toda uma base aí, gente, para quem não leu o manifesto, uma base que eles procuram ter base científica da educação, sobretudo com um forte apelo à questão da psicologia da educação, com a questão do desenvolvimento do ser humano, né, da criança e do jovem. Tá? Uma volta aí, uma negação aí desse caráter religioso do ensino, tá, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e que não se sustenta, na verdade, porque hoje a gente fala que a educação é laica, mas é uma laicidade um pouco misturada aí com a questão religiosa, como vocês estão cansados de ver pelos discursos que circulam na sociedade brasileira, né, gente? Haja vista os últimos projetos aí, escola militar, projetos sobre toda essa contra-ofensiva aí desses movimentos que se chamam aí no campo educacional de movimentos conservadores e neoconservadores. Tá? A gente tem ainda, né, acho que um ponto também chave é a Constituição de 34. Aí, nessa Constituição, a educação, ela vem como direito, né, e os currículos oficiais trazem isso, tá? Então, eu vou aqui, é importante, deixa eu trazer de novo o texto rapidamente, para fazer essa citação, antes de entrar no outro texto, tá? É o último, vou fechar esse texto aqui, tá, gente? Só um minutinho. Só 25, 21. Aí a gente tem aqui a Constituição de 1934, né, que ao inscrever a educação como direito do cidadão e obrigação dos poderes públicos, a tornou gratuita e obrigatória no primário, responsabilizou os estados em termos de sua efetivação, impôs percentuais vinculados, está vendo a vinculação aí aparecendo, para o bom êxito desta efetivação, que é a Constituição Federal, capítulo 34, e firmou a existência de conselhos estaduais ao lado do Conselho Nacional de Educação. Permitiria elaborar o Plano Nacional de Educação, que não foi elaborado, tá, gente? Foi feito um movimento, mas, na verdade, esse plano não saiu do papel. Ela introduziu também a competência privativa da União no estabelecimento de diretrizes da educação nacional e na fixação do Plano Nacional de Educação, sem deixar de reconhecer a competência concorrente da União e Estados quanto ao objetivo de difundir em todos os graus a instrução pública. Tá? Mais especificamente, no que se refere à questão curricular, aqui, né, a Constituição de 1934 impôs, como constante dos currículos oficiais, o ensino religioso como disciplina de oferta obrigatória e matrícula facultativa. Tal dispositivo atravessará, gente, todas as constituições federais após 19... Então,
é uma questão, essa questão religiosa. Aliás, gente, é bom que se fale que quando começou os debates em torno da Constituinte, aí na abertura aí, né, na Nova República, em 85, um dos pontos mais problemáticos foi exatamente essa questão de se mantinha ou não a questão do ensino religioso nas escolas. Esse foi um ponto que criou muita polêmica, né? E outro ponto que criou muita polêmica é se as instituições que não poderiam receber dinheiro, subvenção governamental. E esses dois lobbies ganharam, tanto o ensino religioso ganhou, né, quanto essas organizações, inclusive as PUCs, né, as Pontifícias Universidades Católicas aí, e todas as confessionais, as universidades confessionais, faculdades confessionais, são subvencionadas, tem uma verba aí de ajuda aí do governo federal, até hoje a gente vê, né, financiamentos aí para essas universidades de caráter religioso, né, confessional, e que se diz sem fins lucrativos, tá? Também é polêmica essa questão. Aí depois a gente tem, só para terminar ainda, antes da gente entrar, agora, outro ponto aqui é a Constituição de 46, tá? Eu não vou entrar, gente, nessas minúcias dos currículos, porque é interessante notar, de qualquer maneira, eu quero que vocês observem os currículos, porque a gente tinha, né, em 46, um currículo que vocês têm que pensar se poderia ser mais rico ou mais pobre que o de hoje. Olha só, né, na Lei Orgânica do Ensino Primário, aí em 46, a gente tinha, né, o curso primário elementar com 4 anos de estudo, e olha só o que tinha. Leitura e linguagem oral e escrita, iniciação matemática, geografia e história do Brasil, conhecimentos gerais aplicados à vida social, à educação, para a saúde e ao trabalho, desenho e trabalhos manuais, que a gente já não tem isso, canto orfeônico, que a gente não tem isso aí, que não vai ter mesmo, educação física. Né? Então, a gente tinha nesse curso primário elementar. E no curso primário complementar de um ano, né, as seguintes grupos de disciplinas, né, e atividades educativas. Leitura e linguagem oral, aritmética e geometria, geografia e história do Brasil, e noções de geometria geral e história da América, ciências naturais e higiene, conhecimentos das atividades econômicas da região, desenho, trabalhos manuais e práticas educativas referentes às atividades econômicas da região. Mais ainda, canto orfeônico, educação física, e para os alunos do sexo feminino, olha só como a gente tinha uma diferenciação aí também por sexo. Noções de economia doméstica e puericultura, que é o cuidado aí com a criança pequena, né, de limpeza e etc. A gente tem ainda o currículo do curso supletivo, tá? Que também é interessante vocês observarem, com essas, vamos dizer, essas atividades e disciplinas. É uma questão a se pensar aí, se a gente teve um empobrecimento dos currículos ou um enriquecimento dos currículos ao longo da nossa história da educação brasileira, tá? Então, isso aí é uma questão que eu estou colocando para vocês. Aí é uma pergunta aqui interessante, que é uma pergunta do Brendo. Professora, uma dúvida. Havia a obrigatoriedade do ensino religioso católico, sim, na época do Império. Mas havia uma proibição das outras religiões? Brendo, eu nunca vi nada escrito sobre isso. Mas só a menção à religião católica nessa época que eu citei. Pela nossa matriz colonizadora, né, que não tinha espaço para outras religiões nesse momento, né? Se você pegar a história da educação brasileira, a gente tem uma influência muito grande aí dos jesuítas no início da nossa escolarização, né? E desde esse momento, já com uma certa imposição aí da religião católica, né? E com o objetivo de catequizar, né, os índios.
E depois a gente tem a expulsão dos jesuítas do Brasil, após alguns anos que eles estavam aqui, mas depois eles conseguiram voltar e se, vamos dizer, firmar novamente aqui. Inclusive, os jesuítas recebiam verbas, né, da colonização, já recebiam verbas da coroa portuguesa para manter as atividades de, eles falavam, primeiras letras, e ensinar os meninos nas primeiras letras e nas virtudes. E, de preferência, acabar, né, através de uma catequese e de uma escolarização aí mais formal nessa época, acabar aí com os hábitos abomináveis dos indígenas, que era a questão da nudez e da antropofagia, tá, e da poligamia. Então, a gente não tem espaço para outras religiões nesse momento. Aí, eu acho que eu nunca vi nada escrito sobre isso, Brendo, mas só a menção explícita à religião, ao ensino religioso católico romano. Tá? Não há menção a outras religiões na nossa história da educação. A todos os documentos que eu conheço até hoje, a gente não tem menção. A gente tem, assim, a abertura, né, a gente tem, assim, a retirada do nome católico aí, né, só nesse ensino religioso, mas a gente sabe que a gente está profundamente embebido aí de um espírito cristão, né, hoje, agora, né, atualmente, com o crescimento dessas outras vertentes aí, evangélicas e pentecostais, mas não deixa de ser cristão. Eu não... São outras religiões. Acho que há um silêncio em relação às outras religiões. Aliás, na verdade, se você pensar bem, como a própria capoeira, que era um bem cultural aí dos negros, era proibida, então todas as manifestações culturais que não eram de matriz eurocêntrica eram proibidas, com certeza, eram perseguidas. Tá? Pode ter certeza disso. Então, a gente tem, assim... aí eu queria voltar um pouquinho para a Constituição de 46, já, não sei se eu falei, Constituição de 46, espera aí. Aqui, espera só um minutinho, gente. A Constituição de... a gente tem também... a partir da Constituição de 46 também é um outro documento-chave. Então, eu vou focar nas constituições, tá? Que eu acho que são os documentos mais importantes que a gente tem aqui. Então, a gente tem a Constituição de 46, né? Que ao repor o Estado de Direito, traz consigo, como os autores colocam, né, a dimensão liberal descentralizadora e reinsere a educação como direito do indivíduo e obrigação do poder público. Então, a gente tem sempre, na história da educação, uma briga aí, tá? Em alguns momentos, a educação aparece como direito de indivíduo e obrigação do poder público, em outros momentos, essa obrigação do poder público, ela fica aí envolta em dispositivos que descentralizam as obrigações, e então acaba ficando um pouco os poderes sem saber de quem é a responsabilidade. Por isso que a questão da responsabilização aí dos níveis de ensino é importante, aí com a Constituição de LDB de 96. Aí também são repostos aqui os preceitos de 34, que a ditadura havia cortado, né? A gente tem o Estado Novo, a ditadura de Vargas, né, a partir de 37, então que eles tinham cortado essa questão da obrigação do poder público. Então, a definição da lei de diretrizes e bases permanece como competência privativa da União, e o choque entre ambas as orientações supramencionadas será eliminado, trazido com a promulgação aí. Então, a gente tem em 61 ainda essa lei. Então, antes de 88, antes da Constituição de 88, a gente tem esses marcos, a Constituição de 34, a Constituição de 46 e de 61. Então, são alguns marcos que aí os autores colocam, né,
que a Lei 4.024 de 61 não fixa um currículo mínimo obrigatório para o ensino primário. Aí continua mais o artigo 25, assinala que o fim deste nível de ensino, né, apesar disso, é o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança no meio físico e social. Bem, a gente tem, então, por isso que a gente tem colocado, pessoal, agora eu vou passar para outro texto, porque acho que já deu para a gente esgotar um pouco esse, por isso que a gente tem, na história da educação, a defesa, né, e um certo otimismo com os movimentos da década de 80, né, com a defesa aí dos, que há nesse momento aí da década de 80, movimento entre os educadores, né, sobretudo pautado aí nesses ideais que vêm dos pioneiros da educação na década de 30, a laicidade, a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino, pelo menos o ensino aí que depois foi consagrado como ensino fundamental. Exatamente, Aline, e mesmo assim, ainda assim, ainda hoje, há discriminação, há, por exemplo, religiões de matrizes afro, imagina como que não era nessa época ainda, de transição, né, do Império para a República e nos primeiros anos da República. O passado não está nem um pouco morto, Aline, eu acho que, aliás, o passado está bastante vivo, sobretudo agora, essa leva aí desses acontecimentos na política brasileira. Então, tem essas questões que esse texto dá um panorama, assim, essas questões que envolvem apenas a primeira questão, então, para vocês perceberem que esse campo realmente é um campo muito rico e que a gente não vai conseguir esgotar aqui. Um segundo texto que eu queria chamar a atenção, eu acho que eu vou continuar mais um pouco, mais uma meia hora, sim, 20 minutos. E como é que você está clareando a leitura? Está tudo tranquilo? Aí eu vou compartilhar uma outra apresentação, tá? Agora, só um minutinho. Não sei se é essa, não, é outra, peraí. Essa aqui. Então, aqui a gente tem, né, mesma referência, mas o texto de base aqui é o capítulo 3, tá? O capítulo 3, ele é bastante rico de discussão, e eu acho que algumas questões que eu coloquei lá naquelas questões que eu vinha para vocês ontem, e que podem também suscitar aqui esse comecinho de discussão, né? Que esse texto vai se debruçar um pouco sobre essas questões aí. Né? Quais são os argumentos utilizados pelos autores para confirmar o da BNCC, né? Porque o tempo todo, para quem lê o texto, vai perceber que o MEC procura, no seu discurso, o defender que a base é só uma base, não é currículo, tá? Mas, ao mesmo tempo, os especialistas dizem que, da forma como está a base, ela é currículo. Praticamente, ela é currículo. Então, a pergunta fica nesse sentido, né? E quais são os elementos utilizados pelo discurso do MEC para reiterar o poder de base da base? Visão dos autores estudados em relação à BNCC, ou quais os principais argumentos utilizados por eles para fazer a crítica da BNCC, ou, aqui eu vou acrescentar, quais os principais argumentos utilizados para se defender a BNCC. Então, a gente pode ver aqui já uma menção
eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um pouco o vídeo do Jung, e o Jung vai fazer, nos 30 e poucos minutos que ele fala, a defesa da Base Nacional Comum Curricular, utilizando o argumento de que, sem uma Base Nacional Comum Curricular, a gente não pode garantir uma aprendizagem básica, comum para todas as crianças. Basicamente, o argumento utilizado por ele é esse. E ele vai trazer as experiências da Inglaterra para dizer como que é importante a gente ter uma Base Nacional Comum Curricular. Aí a gente pensando, né, para aqueles que defendem a Base Nacional Comum Curricular, né, se você pensar no Brasil, né, no tamanho do Brasil, na complexidade que é administrar, né, um país do tamanho do Brasil, com suas imensidões aí de municípios e estados, e pensando desde os estados e municípios lá nos confins da Amazônia até o do interior aí do Rio Grande do Sul, a diferença que é, né? Então, esse argumento pode ser usado tanto como por aqueles que atacam a Base Nacional Comum Curricular, né? País muito diferente e com muitas disparidades educacionais, nada como uma Base Nacional Comum Curricular para garantir o direito à aprendizagem a essas crianças, né? Por exemplo, as crianças lá dos confins da Amazônia. E, ao mesmo tempo, aqueles que criticam a base falam que não, porque esses saberes que são valorizados na base, na verdade, fazem parte de um grupo que vai tomar a decisão de colocar esses conteúdos, né? Para quem leu o capítulo 3, vê que quem decidiu acerca dos conteúdos necessários a serem colocados na base foi um conjunto de especialistas. Qual a legitimidade que os especialistas, com pouca inserção, né, com pouco tempo e pouca disponibilidade para ouvir o que tem para colocar, né, que legitimidade que esse discurso de especialistas tem para determinar um currículo nacional? E aí, esse capítulo traz um pouco essa discussão, né, sobre essas questões. Eles começam afirmando, né, que a BNCC se constitui em um projeto normativo, e aí o primeiro palestrante daquela comissão vai falar exatamente isso, que é um projeto normativo, e que estabelece um documento prescritivo mesmo de competências, habilidades, conteúdos, ou, terminar o próprio discurso do MEC, direitos de aprendizagem, direitos e deveres, são dos deveres aí de aprendizagem. Na verdade, uma das questões a ser enfrentada, né, é que essa base nacional comum curricular, ela, na verdade, não é uma base, ela tem uma natureza profundamente curricular. Tá? Ô, professora, naquela primeira parte lá, ele fala sobre um processo de elaboração de uma falsa democracia. Quando a gente vê a senhora falando nessa parte do capítulo que foram discutidos lá entre os especialistas e tudo mais, eles até falam lá que teve participação dos demais órgãos, prefeituras, municípios, estados, teve tudo mais, mas só que eles não escutaram muito esses órgãos ou os profissionais, os professores, na hora da elaboração, né? Então, parece... exatamente isso, Bob. Ela é implantada, ela é exposta à comunidade acadêmica e a gente tem que se virar para se adequar agora às mudanças. Porque tem uma parte lá também que a gente vê lá com relação à formação docente, que não existe não está claro, né, essa questão da formação docente ali nos textos, né? Isso, o Robson, está bem atualizado, porque uma das maiores críticas que se faz a essa questão dessas últimas políticas é essa lacuna na questão da formação docente. Tá? A BNCC, olha só, que o texto traz esse dado importante, que eu ia falar depois, mas, enfim,
A BNCC, ela foi submetida à consulta pública e recebeu, olha só quantas sugestões ela recebeu. Ela recebeu 12 milhões de contribuições no período de setembro de 2015 a março de 2016. 12 milhões de contribuições, tá? Só que a ação ficou pronta 3 meses depois. Como que foi, né, trabalhada e em que medida que essas 12 milhões de contribuições foram incorporadas na BNCC? Essa que é a questão, Robson, que os autores vêm colocando e alunos, né, e alunas vêm colocando, porque se eles receberam, a partir da primeira versão da base, que foi submetida à consulta pública, em 2015 e 2016, entre setembro de 2015 e março de 2016, recebeu 12 milhões de contribuições, e quem escreveu essa primeira versão foram os especialistas selecionados pelo Ministério da Educação, para a validação da cultura ser imposta na escola, isso é o discurso dos próprios autores aqui, e sendo que a segunda versão ficou pronta 3 meses depois, em que medida que essas contribuições foram incorporadas no texto? Eu acredito que elas não foram analisadas. Essa que é a questão, essa que é a grande crítica que os especialistas, que a comunidade de professores e as associações que eu citei para vocês aqui, como a Associação Brasileira de Currículo, a própria Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, né, e outras organizações, são contra a base por essa questão aqui, da imposição de um currículo sem a devida, pela pressa com que foi, tá, gente, foi um processo que depois da entrada do Michel Temer foi muito acelerado, essa que é a questão que se faz, tá, e houve um consenso enganoso, na verdade, sobre isso, tá, que é um consenso enganoso, tá, eles estão colocando aqui que já na primeira versão, né, vocês vão ver, que a gente encontra, até eu achar que já vou pular um pouquinho, depois eu volto se precisar, são posições ideológicas e considerações sobre o que fica como conhecimento assado e o que sai, elas foram, e, por exemplo, falas como a do ministro aqui, do ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que ele mesmo, para a perspectiva ideológica em relação à primeira versão da BNCC, e ele mesmo, né, documento de história tem falhas, então, na primeira versão falava, e sendo que esse ministro aqui, né, já mais conservador, né, vamos dizer assim. E ele já apontava para a falha do documento de história, né, aí ele coloca assim, tanto assim que eu retardei sua publicação do documento de história e solicitei ao grupo que o refizesse, mas eles mudaram pouca coisa, então a gente já tem, na primeira versão, críticas à questão da base da disciplina na área de história, né, e que foi mudada pouca coisa, e também, como a gente pode perceber, das 12 milhões de contribuições, pouca coisa, pouquíssima coisa, ou nada foi incorporado, porque 3 meses apenas para olhar todas essas contribuições, e também não há um processo transparente, não houve um processo transparente para dizer, ó, isso foi incorporado, a gente não tem isso, pelo menos nos textos que eu conheci até agora, a gente não tem essa clareza, tá? E aí ele continua dizendo o seguinte, esse ministro, os textos nacional comum de todas as disciplinas passam agora para receber questões de especialistas e da sociedade em geral, para que seja apresentado ao Conselho Nacional de Educação, né, nos primeiros meses de 2016. Só que a gente vê que essa consulta pública foi um pouco proforme aí, para dizer que o processo foi democrático. Primeiro,
a primeiro grande nó dessa base, né? E ele continua dizendo o seguinte: Janine reclamou, isso é uma reportagem aqui do Estadão, tá, gente, de 2018, e aí o Janine reclamou que a primeira versão do texto de história ignorava quase por completo o que não fosse Brasil e África. Não havia na proposta uma história do mundo. Quase, quando muito no ensino médio, uma visão brasil-cêntrico das relações com outros continentes. Os autores fazem toda essa crítica a essa fala do ex-ministro, dizendo que brasil-cêntrico realmente nunca existiu um currículo no território brasileiro que fosse brasil-cêntrico. Aliás, os currículos, e eu posso me lembrar do currículo que eu vivi no ensino fundamental, no antigo ensino primário, né? Eu peguei isso ainda. Eu só lembro de história europeia. Eu não estudei. A história, praticamente toda a história do continente americano, eu não estudei na escola, né? Eu estudei alguma coisa depois sozinha, ou no mestrado, doutorado, aí estudando um pouco a história do currículo, a história da avaliação, e aí acabei caindo na história dos Estados Unidos, porque a história do currículo, a história da avaliação passa pelo continente norte-americano, né? Então, realmente uma lástima nessa fala do ex-ministro aqui. E aí, os autores continuam, não sei se eu tenho que voltar aqui um pouquinho, gente, que eu adiantei por causa da fala do Robson. Vou ver se eu tenho que voltar um pouquinho aqui para o... Então, o slide para eu não me perder aqui, tá? Então, os autores já começam, desde o início do texto, a afirmar a clareza curricular da BNCC. Tá? E aí, é interessante notar que a primeira citação que os autores colocam do discurso do MEC é assim, né? Que o MEC colocando, né? A BNCC serve como referência para a construção e a adaptação dos currículos de todas as redes de ensino do país. Escolas seguem com autonomia. E aqui é uma falácia dizer que as redes e escolas seguem com autonomia. E aqui o José Pacheco faz uma brilhante fala, né, na colocação dele na Comissão de Educação do Senado. Sim. Que a base tem 3 grandes problemas, né? A omissão, os equívocos e a incoerência. Ele fala que as omissões é o seguinte: há um descompasso entre o Plano Nacional de Educação e a própria Base Nacional Comum Curricular. Tá? Ele fala em seguinte que o artigo 15 da LDB não foi regulamentado e a meta 19 do Plano Nacional de Educação não foi cumprida. Tá? E aí a meta 19 do Plano Nacional de Educação, só para vocês saberem qual que eu vou botar para vocês conhecerem um pouquinho 19 aqui do Plano Nacional de Educação. A meta 19 é assegurar condições aí, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Ele fala que isso não foi cumprido e não foi regulamentado. E é verdade, porque a gente tem aí diversas prefeituras e estados que não cumprem, né, a gestão democrática da educação, inclusive a maior parte, eu acho, porque, né, sobretudo com a indicação de diretores e coordenadores para os cargos de chefia das escolas. Então, ele pergunta assim, onde está a autonomia das escolas? Na verdade, essa autonomia, né, não existe. Né? Ele vem colocar isso na fala dele. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho para trazer um pouco do discurso do MEC, né, nessa fala. Então, o que o discurso do MEC reitera? E aí a posição do MEC vai de encontro ao que os autores colocam, né? O discurso do MEC reitera,
né? Como eu já li para vocês aqui, né? O fato de que a BNCC é apenas uma referência, mas na verdade não é uma referência, se da forma como está colocada, ela vira o próprio currículo, né? Outra questão que o discurso do MEC coloca, que as redes e escolas seguem com autonomia para elaborar, por meio do currículo, metodologias de ensino, abordagens pedagógicas e avaliações, elementos de diversidade local e conhecimento interdisciplinar, né, como os temas e disciplinas ONU, tá? E eles continuam dizendo que a base nacional e o currículo, eles têm papéis complementares. A base apenas dá o rumo da educação, mostrando aonde se quer chegar, e os currículos traçam os caminhos. Só que os autores começam a dizer que esse discurso do MEC, ele, né, na verdade, ele é um pouco frágil, né, porque eles colocam assim, né, que a BNCC, na verdade, traz uma concepção de currículo travestida de direitos de aprendizagem, que, né, isso é uma fala dos autores, sob a lógica tecnicista e meritocrática, constituem-se em deveres de aprendizagem. E eles falam o seguinte, em que pese essa polissemia do termo na orientação do MEC, né, há uma certa confusão conceitual, e aí os autores falam que existe realmente uma confusão conceitual, o mesmo, né, essa base, é estranhamente reduzido ao caminho de exclamação e interrogação, e o que se deseja ensinar é aonde quer se chegar, é a base nacional comum curricular. Aí eles colocam, né, diante dessa confusão conceitual, forçoso trazer alguns conceitos de currículo. Aí eles começam a trazer alguns conceitos de currículo para dizer que essa visão de currículo que está colocada na base é uma visão estreita de currículo, é uma visão que fica muito aquém das teorias mais progressistas de currículo, inclusive a própria concepção freiriana aí de currículo que ela vai trazer mais para frente um pouquinho. E aí, só para deixar claro, né, quem que homologou a base? Foi o ocupante, aí esse é o discurso dos autores, né, ipsilíteres, quem homologou a base foi o ocupante da presidência da República em 2017. E aí eles são muito enfáticos, né, ao colocar na nota de rodapé da página 77, à frente, que, ao citar a emenda constitucional mais para frente do governo Temer, que congela os gastos públicos, junto com a reforma trabalhista, com a perda de direitos para os empregados, a redução drástica do financiamento para a aquisição de casas populares, na Minha Casa Minha Vida, a redução do Bolsa Família, o estancamento da reforma agrária, a intervenção militar no Rio de Janeiro, a proposta de reforma previdenciária, a insegurança energética, o aumento da mortalidade infantil, dentre outros aspectos, um pacote de políticas comprometidas com a concentração de renda e aumento da pobreza e retirada dos direitos dos trabalhadores. Então, a gente está vivendo um momento, assim, bem complexo no Brasil, que os autores vêm colocando exatamente, que a gente passa por uma... E as políticas educacionais, na verdade, elas estão espelhando, né, esse momento tenso que a gente está vivendo. Por isso, a pressa na homologação dessa base nacional comum curricular. E para quem que interessa muito ter uma base? Para as indústrias de livros didáticos, né? A gente sabe que como é que se diz? Quando vai as licitações em torno dos livros didáticos aí para a produção de livros didáticos movimentam quantias. Então, a gente tem aí um movimento, né, colocando de um retorno a uma certa política conservadora, juntamente com esse ataque a tudo que é público, né? E a educação pública, ela vem sofrendo esses reverses também, tá?
Então, uma das críticas, como eu já coloquei, essa confusão conceitual, né? Na verdade, há uma orientação curricular bastante centralizadora e antidemocrática, né? E com tudo isso que a gente viu agora, a gente pode ter, assim, uma certa certeza de que realmente não foi muito democrático, né? E as sugestões não foram incorporadas na base, as sugestões provenientes da sociedade de forma geral, ou foram pouco incorporadas. Tá? Então, essa concepção, essa orientação centralizadora e antidemocrática deseja se fazer presente no duplo sentido, né, no seu duplo sentido, nas escolas. Então, os autores aí vão trazer diversas concepções de currículo, e aí eles citam aí das mais tradicionais e tecnicistas, as mais progressistas e comprometidas com a emancipação e pluralidade, e aí eles citam Paulo Freire nessa última, tá? Eu queria somente, que eu não vou me aprofundar, eles citam 3 autores de base para isso. O primeiro, né? Eu achei, assim, sinceramente, um pouco redundante, porque, por exemplo, Gimeno Sacristã, ele é um teórico bastante expressivo do campo do currículo, e ela pegou uma citação de uma obra que é gigantesca dele. Então, é complexo dizer que a ideia de Sacristã de currículo é limitada, tá? Então, cuidado com essas afirmações muito enfáticas, assim. Mas eles vêm trazendo, né, o Sacristã, dizendo que currículo é aquilo que um aluno estuda, tá? Trazem também o Roberto Macedo, uma publicação de 2013, no qual ele distingue aí 2 concepções de currículo. Uma concepção, né, de currículo é o documento onde se expressa e se organiza a formação, né? E uma segunda concepção é o currículo se dinamiza na prática educativa como um todo e nela assume feições que o conhecimento e a compreensão do documento por si só não permite elucidar. E aí vão trazendo também, né, isso é na página 66, tá, gente? E, por fim, trazem o Paulo Freire, né, com a perspectiva do Paulo Freire, é a perspectiva defendida pelos autores, tá? E dizendo que, na perspectiva freiriana, currículo é a política, a teoria e a prática do que fazer na educação, no espaço escolar e nas ações que acontecem também fora desse espaço, numa perspectiva crítico-transformadora. E aí, eles vão falando que a BNCC se aproxima muito mais da definição que o Sacristão dá, né, que é currículo é aquilo que um aluno estuda, do que da concepção que eles trazem aqui, que o Freire dá para currículo. Então, há já aí para os autores um empobrecimento do que seja uma própria visão de currículo. E aí, eles vão trazendo outro autor, chamado José Augusto Pacheco, e eles citam um livro do José Augusto Pacheco chamado Estudos Curriculares para a Compreensão Crítica da Educação. O José Augusto Pacheco é um teórico português, e ele diz, né, o Pacheco, que há um certo consenso quanto ao objeto de estudo do currículo, que lança o olhar para o conhecimento e para as aprendizagens que são construídas no contexto de uma organização e de uma formação. Tá? E continuam por afirmar mais uma crítica à BNCC, né, a partir desse contexto aí, colocado por esses autores que eles citam, né, o Sacristão, o Roberto Macedo, o Paulo Freire e o Pacheco, José Augusto Pacheco, fazendo que a BNCC, na verdade, né, sem dúvidas nenhuma, é uma criação unificadora que organiza os direitos de aprendizagem, conhecimentos e habilidades com foco na competência. Tá? E aí a competência, né, é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Então, a fonte do currículo, ela não é mais os objetivos educacionais, tá? A fonte do currículo são as competências. E aí a gente entra numa longa discussão, porque
eu estudando aqui, os próprios sabem, né, que a gente tem essa obra básica aí do Ralph Tyler, é uma norte-americano, Basic Principles of Curriculum and Instruction, Princípios Básicos do Currículo da Instrução, é uma obra de 1949, e essa obra é uma obra que marca o campo do currículo e da avaliação, né, trazendo aí a questão dos objetivos educacionais. É uma obra que baseia aí todo o trabalho do campo do currículo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Né? Então, quebra com essa tradição do Tyler, apesar de que, se você olhar, gente, aí já é uma minha, se você olhar lá na BNCC, me parece que aquelas habilidades, né, que eles descrevem lá, que o aluno tem que atingir, inclusive os próprios, junto com os objetos do conhecimento, me parece que é pouco, não dá para diferenciar muito o que são as competências, que se dizem as competências hoje, dos objetivos educacionais que se colocava no passado, tá? Então, eu penso também que existe uma certa confusão e uma certa dificuldade de diferenciar a competência dos objetivos. Mas, para os autores aí, a gente não seriam mais os objetivos educacionais, que vem dessa literatura que eu estou mostrando para vocês aí, né? A base do currículo pautado em objetivos bebe das águas do Ralph Tyler, né, norte-americano aí. E agora a gente vê uma nova era aí por competências, né? E a gente tem alguns teóricos que trabalham nessa linha, o próprio Anthony Zabala, né, vai defender as competências, e a gente pode até depois, num próximo momento, até discutir um pouquinho da questão das competências educacionais, né? E tem alguns outros teóricos também. Agora eu só estou me recordando da questão do Zabala aqui das competências, porque ele fala de competências nas palestras dele. Vou até disponibilizar uma, só tem em espanhol, mas de qualquer maneira é interessante. E aí, olha só que interessante, tá vendo as habilidades que eu tinha acabado de falar? Tá vendo a Base Nacional Comum Curricular, é um recorte, né, feito pelos autores aí, né, nós temos aí as unidades temáticas, eu peguei, foi muito significativo, porque a área de ciências é a área de vocês mesmo, né, que vocês trabalham, então a gente tem as unidades temáticas, né, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo e outros, os objetos de conhecimento e as habilidades. E aí, olha que interessante, né, nessa primeira unidade temática, matéria e energia, depois as características dos materiais, depois as habilidades. Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente. É por isso que eu coloquei para vocês. Se eu pegar um currículo antigo, eu talvez veja pouca diferença entre o que era o objetivo educacional e o que são as habilidades hoje colocadas. Mas aí é uma consideração que eu faço, tá? Que vocês percebam isso. Toda essa reafirmação do caráter normativo da BNCC, que prescreve aos estudantes os conhecimentos, as habilidades e competências, né, que eles devem mobilizar para a educação básica. Aí os autores afirmam categoricamente que é um currículo formal, não há dúvida, né, e como todo currículo deseja prescrever e direcionar, né, e aí eles continuam dizendo assim, se a BNCC ele não é o currículo, ele é certamente um currículo, tá? Então, ele é um currículo. E aí, eles, juntamente com aquilo que o Pacheco fala lá na Comissão de Educação do Senado, apesar do discurso muito bonito da introdução da BNCC, a forma e o conteúdo da BNCC reafirmam a sua natureza curricular, tá? Então, a gente tem uma citação aqui do próprio MEC, na página 69, para quem tiver com o texto quiser acompanhar, que o MEC fala o seguinte, a Base Nacional Comum Curricular, né, vai deixar claro os conhecimentos essenciais aos quais os estudantes brasileiros têm o direito
e se apropriar durante sua trajetória na educação básica. E aí, gente, a gente tem uma outra questão que a gente não vai debater aqui, mas que vocês têm que ficar antenados aí, porque é uma questão diretamente relacionada à própria carreira de vocês, que é as questões relativas a médio, né? Tá? E ao que alguns autores chamam de um empobrecimento do corpo que houve com a reforma do ensino médio e a possibilidade de se criar aí os itinerários formativos. Tá? E aí, os itinerários formativos vão ser oferecidos de acordo com as possibilidades de cada sistema de ensino, o que é uma lástima, né? Porque aí os sistemas de ensino vão oferecer o que eles podem oferecer. Tá? Ela, com a base, né, continuando a citação do MEC, os sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um importante instrumento de gestão pedagógica, né? Então, eles acham que a base é um importante instrumento de gestão pedagógica, vai trazer os conhecimentos, competências e habilidades que toda criança, né, todo jovem tem que saber. As famílias, inclusive, um ponto positivo que o MEC coloca, né, é que as famílias com a base poderão participar e acompanhar da vida escolar de seus filhos. E a base será mais uma ferramenta que vai ajudar a construção do currículo, como se ele não fosse o currículo, né, como se ela não fosse o próprio currículo. Então, aí eles continuam, se ela não é o currículo, ela com certeza é um currículo. Né? E aí eles começam a falar, traz uma citação de Elizabeth Macedo, que é uma teórica bastante importante do campo da educação, né, com uma outra citação aqui, mas que, na verdade, o que importa é que os autores vêm reafirmando o normativo do campo da BNCC aqui, tá? Pessoal, já são 5h37, eu acho que eu não vou conseguir terminar essa exposição, e a gente pode continuar um outro momento, para não ficar muito cansativo para vocês também. A gente pode até, de repente, pensar aí na terça-feira, a gente tinha falado de 15 em 15 dias, mas a gente pode discutir mais um pouquinho, terminar essa parte da BNCC, ou então deixar para daqui a 15 dias, a gente dá a finalizada na BNCC e passa já para a discussão da questão do livro didático, já até postei ali os 2 textos de base para vocês começarem aí né, em relação a essa questão do livro didático. Vocês aí... Eu preciso saber de vocês aí como é que acho que a gente pode continuar semana que vem, que a hora já está bem apertada. Então, a gente pode fazer, a princípio, na hora que a gente tinha marcado mesmo, terça-feira, às 14h, a gente termina, né? Se por acaso eu me apertar aqui, gente, porque eu estou finalizando ainda o semestre passado, e eu preciso fechar 2 disciplinas, a gente marca para, sem ser essa terça-feira, a outra terça-feira. Mas aí, se eu estiver tranquila e tudo, conseguir adiantar alguma coisa que eu preciso terminar, tá? Eu, já na terça, a gente pode já debater mais um pouquinho nessa questão tão complexa, né, e tão rica, né, que é a questão da BNCC. Inclusive, eu queria trazer um outro texto, rapidamente, eu vou só mostrar para vocês aqui, que eu tinha separado, que é esse texto aqui do Apple, é considerado um dos clássicos aí, um dos livros mais importantes da literatura mundial, né, no que tange a história da educação. Então, é um livro que eu queria também falar um pouquinho, ler alguma explicação do Apple em relação a essa obra tão importante, até para situar um pouco a discussão que os autores fazem, assim, do currículo, né, porque eles trazem, no final, não sei se vocês tiveram oportunidade de... Não sei se vocês tiveram oportunidade de perceber, que eles trazem Apple, né, para ir contra a questão de uma base nacional como trazem o Saviani e o
Michael Jung, para defender a base curricular, mas já fazendo a crítica desses dois autores. Então, seria interessante a gente trabalhar um pouquinho essas ideias desses autores, assim, num momento posterior. Acho que é isso por hoje, assim, se alguém deu certo a gravação para vocês colocarem lá, ou me passar e eu coloco no ar, eu acho importante, porque a gente não teve todo mundo aqui presente, então, de qualquer maneira, é interessante botar. E aí a gente vai finalizar a aula aqui, tá, turma? E eu aguardo a gravação, se alguém puder disponibilizar, porque eu mesma não consegui aqui ainda me achar nessas ferramentas, porque eu tenho que fazer um monte de trâmite lá para mudar meu e-mail, e eu não consegui mesmo ainda ter tempo para fazer isso. Vocês aqui, eu queria saber de vocês como é que foi,